Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste. Meu nome é Felipe Carvalho e eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre o livro Nove Noites, do Bernardo de Carvalho, que está aí nas listas de vestibular de várias universidades públicas do Paraná e do país. O primeiro ponto dessa conversa é o autor. Bernardo de Carvalho, além de escritor, ele é também tradutor, crítico literário e jornalista. Ele foi premiado já com o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira, e também recebeu prêmios internacionais e outros prêmios nacionais. Então, ele é um autor contemporâneo e que já é um nome proeminente e premiado da literatura brasileira. Ele estreou em 93 com um livro de contos, e o Nove Noites, do qual a gente vai falar hoje, é o sexto dos seus livros, e foi o livro que lhe rendeu o Prêmio Jabuti. O Bernardo de Carvalho, além de escritor, é tradutor, crítico literário e jornalista. O que é muito interessante para a gente pensar que ele tem esses vínculos com outras mídias, além da literatura, né, como no caso é o jornalismo. E ele mesmo diz da sua afeição ao cinema. Eu trouxe aqui um recorte um recorte de uma entrevista para que a gente lesse, onde ele fala um pouco sobre a sua formação e o seu vínculo com o cinema. E ele diz assim: minha formação também é um pouco estranha, porque na infância eu não lia muito, nem na infância nem na adolescência. Lia muito pouco, queria fazer cinema, ter uma relação com a narrativa, mas por meio da imagem, como acontece hoje, onde as pessoas leem menos e têm maior relação com o visual. Eu me encaminhava para esse lado. Então, a gente vai ver esse caráter de técnica de cinema, esse caráter jornalístico impresso em toda a literatura do Bernardo de Carvalho. No próprio Nove Noites, a gente vai perceber que tem um teor de jornalismo investigativo, um teor de documentação, um teor de cinemática também. Então, é bem interessante que a gente pense que esse autor traz para a literatura que ele escreve elementos de outras mídias, ele congrega linguagens e elementos para construir e contar uma história. O segundo ponto da nossa conversa precisa ser uma contextualização histórica. Porque, por mais que o livro Nove Noites tenha sido publicado em 2002 e ele se passe ali em 2000, 2001, a narrativa faz um movimento temporal de ir do presente para o passado, do passado para o presente. Esse passado para onde a narrativa vai é a década de 30, o Brasil da década de 30. Porque a força motriz dessa narrativa, o que move essa narrativa, é a vida do antropólogo Buell Quinn. Esse Buell Quinn era um pesquisador da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que ele é um antropólogo que estuda etnias e vem para o Brasil estudar etnias indígenas. E o livro se chama justamente Nove Noites, porque um dos personagens, lá em 1939, teve 9 encontros com esse personagem, com esse Buell Quinn, que é, sim, uma pessoa aqui do mundo real, uma pessoa histórica, só que também é transformado num personagem da narrativa. Aqui eu trouxe mais uma vez um trecho de uma entrevista onde o autor, o Bernardo de Carvalho, ele fala sobre a pesquisa que fez do Buell Quinn histórico, do Buell Quinn verdadeiro, real, para que ele construísse o seu Buell Quinn fictício. Então, o Bernardo de Carvalho diz assim: o que aconteceu foi que ele, o Buell Quinn, chegou ao Brasil no período do Estado Novo, onde havia uma desconfiança muito grande em relação aos estrangeiros. O Estado achava que os estrangeiros iam roubar a riqueza nacional, o tesouro nacional, o que incluía os índios e os artefatos indígenas. Então, todo cientista estrangeiro era obrigado a ser acompanhado por um cientista local. Era necessário ter autorização. Esse antropólogo veio para fazer uma pesquisa que imaginava ser inédita, mas não conseguiu autorização e ficou desesperado. Afinal, era o projeto indo por água abaixo. Ele resolveu ir por conta própria, contra tudo e contra todos. Mas no meio desse caminho totalmente inacessível, acabou adoecendo. Mesmo assim, chegou à tribo e permaneceu lá 6 meses, até alguém ser mandado pelo Estado para retirá-lo de lá e levá-lo de volta para o Rio de Janeiro. Então, o que o Buell Quinn encontra quando chega aqui é o Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente sabe aí que o Estado Novo foi de 1930 até 1945, e escalou até uma ditadura. Então, a repressão era grande. O Buell Quinn encontrou um Estado
que vigiava as pessoas muito de perto, um governo extremamente desconfiado. Então, os seus projetos acabaram não dando certo. Seu projeto de grandeza, de fazer uma pesquisa inédita com uma sociedade indígena que tivesse pouco contato com sociedades externas e não indígenas, o Bugalcã queria estudar uma sociedade assim. Ele queria pesquisar uma sociedade indígena que tivesse pouco contato com outras sociedades e que fosse pouco estudada, para realmente realizar uma pesquisa inédita. Entretanto, ele não conseguiu. Só que mesmo assim, ele empreende todo esse trabalho. O que acaba acontecendo ao final desses 6 meses é a morte, uma estranha morte desse antropólogo. E não só uma estranha morte, um estranho suicídio. E isso é um fato verídico. Em 1939, esse norte-americano vem para o Brasil, acontece isso que a gente comentou agora, e ele se suicida junto com os índios. Na real, não literalmente na aldeia. Ele estava fazendo um caminho de 3 dias entre a aldeia dos índios Craô, onde ele estava, até a cidade de Carolina, no Maranhão, que era a cidade de referência e a cidade mais próxima. Então, o contexto histórico é basicamente esse: essa morte estranha, esse suicídio estranho do antropólogo, esse aparato burocrático do governo Vargas, que tentava, ao mesmo tempo que tentava vigiar e desconfiava de todos, ele também tinha um ímpeto, o governo tinha esse ímpeto de modernizar, de, na verdade, integrar esses rincões do país, esse interior do Brasil. Então, o governo fomentava a ida de pessoas até lá, de certa forma. Entretanto, era tudo debaixo de leis, de rígidas leis e normas. Era necessário que houvesse autorizações para tudo, era necessário que houvesse outros pesquisadores tutelando os pesquisadores estrangeiros. Então, o pano de fundo histórico que dá base para essa narrativa, né, os dados históricos e reais que dão base a essa narrativa, é justamente aí essa vinda e posterior suicídio do pesquisador Bugalquen, é essa presença forte do aparato burocrático do governo de Getúlio Vargas e com fortes normas, com necessidade de autorização para tudo, com necessidade de ter alguém orientando você para fazer essas pesquisas, etc e tal. Em um contexto também, vale a pena mencionar, de, abre aspas, modernização do país, no sentido de que o governo queria integrar essas áreas distantes e mais interioranas do país, essas populações distantes e interioranas, ao país como um todo. Então ele fomentava aí que se comprasse terras lá, que se pesquisasse lá, mas sempre dentro dessa atmosfera nebulosa de, de corrupção, de repressão. E também vale a pena ressaltar que o governo fomentava uma, entre aspas, modernização do país nessa época, no sentido de que o governo pretendia integrar essas comunidades indígenas e essas partes, esses rincões do país, essas partes de matas fechadas ainda não exploradas, o governo queria que isso fosse integrado ao resto do país. Mas claro, tudo isso dentro daquela perspectiva extremamente controlada, extremamente reprimida, extremamente numa lógica de exploração mesmo. Então a gente vai ter essa tônica aí dos conflitos entre os indígenas e os fazendeiros, entre o homem branco e o índio. A gente vai ter essa tônica aí, né, esses tons perpassando toda a narrativa, desde o começo até o fim. Agora é o momento onde a gente começa a entrar na narrativa de fato. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente não pode ir para essa narrativa esperando linearidade, ou seja, esperando um começo, um meio e um fim sequenciados, todos muito aparentes, muito certinhos. Não. É uma narrativa fragmentária, composta por fragmentos. A história se constrói e é contada a partir de fragmentos. O livro tem 19 capítulos, e nesses capítulos, eles são construídos a partir de documentos, de entrevistas, de cartas, de fotos, de flashbacks. Porque o personagem que é o narrador principal, que é um jornalista,
Ele descobre sobre esse suicídio misterioso do pesquisador Boel Cohen no ano 2000. Ou seja, 60 anos depois, 61 anos para ser mais exato, depois do fato acontecido lá em 1939. Então, o próprio narrador-personagem, que é esse jornalista, ele vai fazendo toda uma pesquisa, ele vai lendo as várias cartas que o Boel Cohen trocou. Por quê? Como ele veio para o Brasil nesse contexto do Estado Novo de Vargas, e ele se deparou aí com esse Estado extremamente burocrático, que era desconfiado e pretendia uma vigilância sobre as pessoas, principalmente sobre os estrangeiros, o Boel Cohen ficou sobre a tutela de pesquisadores brasileiros. Então, todo o dinheiro que ele usava, todos os dados que ele recolhia, precisavam ser enviados e relatados para esse orientador. Então, existem de fato várias cartas trocadas entre o Cohen e esse orientador, existem várias cartas trocadas entre o Cohen e outros colegas pesquisadores da Universidade de Colômbia que também vieram para o Brasil. Então, existe de fato um grande acervo documental. E o narrador vai construindo a história do Cohen, vai investigando a história do Boel Cohen através dessas várias cartas, desses vários documentos. Então, a história ela se constrói e se conta através de fragmentos e através desse movimento entre passado e presente, entre o narrador jornalista lá no presente, fazendo toda essa investigação e reconstituindo as condições de morte do pesquisador Boel Cohen, e o momento passado, a narrativa se passando lá em 1939, com o segundo narrador, que se chama Manuel Perna, que é um engenheiro da cidade de Carolina, uma cidade que é a cidade mais próxima da aldeia dos índios Craho, onde o Boel Cohen passou esses 6 meses de pesquisa. E esse Manuel Perna, a gente vai falar um pouco mais dele, mas ele também tem várias cartas para o Boel Cohen. Ele escreveu várias cartas por ter sido amigo do Cohen, por ter ficado extremamente comovido com a morte do Cohen. Então, ao mesmo tempo que a gente está lá no futuro, lá no presente, no caso, com o narrador jornalista reconstituindo todo esse caso, nós temos capítulos onde vamos lá para o passado, na década de 30, e por esse segundo narrador, que era amigo pessoal do Cohen, vai também tentando entender as condições de morte do antropólogo. Agora eu trago e leio aqui para vocês mais um pedacinho de entrevistas do Bernardo de Carvalho, onde o autor fala como foi o processo dele pesquisando sobre a morte do Boel Cohen real, para então transformá-lo no Boel Cohen personagem. Vamos lá. Iniciei a pesquisa sobre o antropólogo americano e comecei a me interessar muito por esse cara. Queria chegar a uma solução para o suicídio dele, mas chegou um momento em que saquei que não tinha solução possível diante da pesquisa, da investigação. A solução que poderia existir era somente através da ficção, pela imaginação. Sabendo disso, incorporei um pouco da minha autobiografia. Nunca tinha pensado que esse romance poderia ser uma combinação entre a pesquisa da morte do antropólogo com a minha autobiografia. E o mais curioso é que a autobiografia surge justamente na hora em que me lembro que quero fazer ficção. É como se a memória e a autobiografia, na verdade, fossem imaginação desde sempre, porque quando quis a solução da imaginação, o que veio foi a autobiografia. Então, aqui de novo, a gente vê como o autor, o Bernardo de Carvalho, mistura vários elementos. A história aqui, a narrativa aqui do Nove Noites, ela é composta por fatos reais, dados autobiográficos e ficção. O Bernardo de Carvalho se interessa por esse antropólogo que se suicidou de maneira tão emblemática, envolto a tanto mistério, sem causas aparentes, e vai pesquisar sobre. E nesse movimento de pesquisa, ele vê que não consegue chegar a um fim, de fato, a uma solução para esse caso, desse mistério do Boel Cohen. E como ele mesmo diz, então, ele vem costurando a história com ficção. E ao fazê-lo, vem dados biográficos. Só que é importante a gente pensar que tudo isso se trata de uma narrativa. A partir do momento que ele coloca tudo isso na narrativa, dentro de um livro, todos esses dados aqui do mundo real,
eles se tornam dados fictícios, eles se tornam uma narrativa por si só. É muito legal a gente perceber isso. Como o autor, o próprio Bernardo, ele quase se confunde com um desses narradores que a gente vai falar um pouco depois, que é o jornalista. O jornalista, ele não tem nome, ele não se nomeia, né, ele não revela o seu nome, mas ele é chamado de o jornalista. Sempre ele está indo fazer as pesquisas dele sobre a morte do Quen, e aparece muito disso, das pessoas acharem que ele ia escrever um livro, mas ele era jornalista. Então, realmente, tudo se confunde ali, o Quen real e o Quen fictício. O Bernardo de Carvalho, jornalista e autor, e o narrador personagem daqui do livro, que parece que é o próprio Bernardo, mas ele é uma entidade fictícia, né, própria aqui do Nove Noites. Como eu dizia para vocês, o estilo dessa narrativa é justamente um estilo de mistura, um estilo de mesclas. São várias as maneiras de construir e apresentar essa história. São várias as linguagens que esse livro tem. O Nove Noites tem fotos, todas as fotos que vocês verão aqui, do próprio Buell Quinn e dos personagens reais que acabam indo para essa narrativa, são fotos que também aparecem no livro. Então, é um livro, é ficção, é um romance, é uma novela. Entretanto, é um livro que tem fotos, é um livro que usa dados biográficos, é um livro que usa uma linguagem jornalística. O livro todo é como se fosse uma saga jornalística. É uma saga de investigação, quase como se fosse uma investigação policial. É um jornalismo documental, é como se fosse fazendo mesmo a trajetória, tentando recompor a trajetória do Buell no Brasil até o seu suicídio, tentando entender esse suicídio de uma maneira documental, como se fosse um romance. E, como eu disse para vocês, aí vem mais o caráter de narrativa, que temos dois narradores. O narrador principal, que é o que está lá no presente, no ano 2000, que encontra o caso do Buell Quinn, fica sabendo do caso de Buell Quinn através de um artigo de jornal. E aí ele se obsessiona, ele fica obcecado com esse caso, com essa pessoa, com esse pesquisador norte-americano que se suicida aqui nos rincões do Brasil, no interior do Maranhão. E ele passa a ir numa jornada tentar entender, tentar reconstruir essa história e entender essa história. Esse narrador, ele tanto conta sobre o que ele fez para investigar e reconstruir essa história, que é ir nos lugares onde o Buell Quinn foi, ele tenta encontrar onde o Buell Quinn está enterrado, ele visita a cidade de Carolina, onde o Buell Quinn ficou, ele visita a aldeia dos índios Crow, onde o Buell Quinn também ficou. Ele lê as cartas do Quinn, ele lê os diários do Quinn também. Paralelo a ele, temos um outro narrador personagem, que é o narrador 1. Vamos chamar aqui o narrador jornalista e o narrador 1. O narrador 1 se chama Manuel Perna. Ele é um personagem fictício, criado, né, pelo autor, pelo Bernardo. E, como eu já disse anteriormente também, ele foi um amigo pessoal do Quinn. Ele tem cartas do próprio Quinn, ele trocou cartas com o próprio Quinn, e a morte do Quinn tocou ele muito fortemente. Então, é através desse estilo de mistura, essa é a característica principal desse livro, essa mistura de gêneros, mistura do gênero romance com o jornalístico, com essa coisa de investigação, com esse ar de documentário, e mistura de linguagem, né? Palavras e fotos também. Né? Essas são as características principais dessa narrativa, a mistura de linguagens e a mistura de gêneros. Aqui nós temos um quadro rápido para a gente conversar rapidinho sobre os personagens desse livro, para a gente entrar um pouco mais nessa questão de como que os dados reais e os ficcionais são trabalhados nessa obra. Bem, aqui do lado direito temos os personagens fictícios, que são o Manuel Perna, que é o narrador 1, que eu acabei de comentar, o jornalista, que é o narrador jornalista, que é o narrador principal. E aí há vários indígenas e moradores da cidade de Carolina, que são personagens que
transitam aí pela narrativa, que como se comunicam com os narradores, quando eles vão lá na cidade de Carolina, quando eles vão na aldeia indígena dos Carrô. O próprio Manuel Perna é um morador de Carolina também. A cidade de Carolina é uma cidade real no interior do Maranhão. Entretanto, e assim como os índios Carrô também são, de fato, uma tribo que está ali viva até hoje. Entretanto, os indígenas e os moradores da cidade de Carolina que transitam ali na história são fictícios. Então, o autor, Bernardo, enquanto autor, traz esse dado do real e já dilui ele no meio da ficção. Aí, aqui no quadro da esquerda, a gente tem os personagens que, de fato, são reais, pautados no real. O próprio Buell Quinn, como eu disse para vocês, o antropólogo norte-americano que se suicida no Brasil. Temos a Heloísa Alberto Torres, que aqui nessa foto, no lado superior do slide, ela é essa senhora sentada no meio. Todas essas pessoas que estão ao redor dela são pesquisadores da Universidade de Colômbia. O homem que está logo à esquerda, ele é o próprio Buell Quinn. Então, aqui nessa foto tem a Heloísa Alberto Torres, o Buell Quinn e todos os colegas pesquisadores do Quinn que vieram para o Brasil. Todas essas pessoas vão aparecer na história, pelo menos mencionadas, e muitas delas vão trocar cartas com o próprio Quinn. Por quê? Porque além deles serem colegas da mesma universidade, e o Quinn e a Ruth, que é uma dessas colegas, eles são amigos também. E a dona Heloísa, ela era a orientadora de todos eles, essa orientadora supervisora que foi designada pelo Estado Novo para manter aí a tutela desses pesquisadores, para que eles, para limitar o que eles poderiam fazer e o que eles poderiam achar, para manter esse estado de vigilância sobre esses estrangeiros que iam se aventurar nos rincões do Brasil. Há muitas cartas trocadas entre a Heloísa Alberto Torres e o Buell Quinn, e entre o Quinn e a própria Ruth, amiga dele também. Também, como eu disse, a própria tribo Carahó e a tribo dos índios Trumai também, assim como a cidade de Carolina, são lugares reais que são transplantados ali para a narrativa e diluídos na ficção. Eles são ficcionalizados. Novos personagens, novos rostos são imprimidos nesses lugares, né? Esse lugar ganha uma nova vida, ele ganha uma releitura dentro da narrativa. Assim como os colegas antropólogos que aparecem ali nessa foto, que trocam cartas com o Quinn, os familiares do Buell Quinn também são personagens aí dessa história. Eles são pessoas reais que são transplantadas para a ficção. Na narrativa, a gente vê várias cartas que foram trocadas entre eles. E a gente pode pensar que, sim, deve com certeza haver muito da carta na íntegra, da carta reproduzida no texto literário, mas que podemos pensar também, e termos certeza disso, que o autor ele costura essas cartas, ele ficcionaliza essas cartas, ele transforma essas cartas em cartas ficcionais, né, que servem ao bem da narrativa, que servem à construção da narrativa também. Mas é muito interessante que a gente pense que o autor, Bernardo, ele fez um trabalho jornalístico de levantamento de dados, um trabalho de documentário, e depois ficcionalizou tudo isso, trouxe tudo isso para a narrativa de uma maneira que o real e o fictício não se dissociam, eles se misturam e se confundem. E essa é a alma dessa narrativa. Tudo isso serve para instigar o leitor, para envolver o leitor, para que nós, enquanto leitores, fiquemos a fim de entender essa história, fiquemos intrigados, da mesma maneira que o Bernardo, autor, ficou, da mesma maneira que o Manuel Perna e o jornalista, narrador, ficaram também. O fato de que a gente vai acompanhando o processo de investigação, e a gente vai acompanhando eles encontrarem documentos, eles entrevistarem pessoas, eles acharem pistas, todos esses fatos vão dando para nós essa instiga, essa vontade de querer ver mais e essa sensação de participação. Antes que a gente entre na parte de análise propriamente dita da narrativa, vamos fazer algumas retomadas. Primeiro,
Em 1939, um grupo de antropólogos norte-americanos da Universidade de Colômbia vem ao Brasil para estudar as etnias indígenas do país. Buell Quinn passa 6 meses com os índios Crow antes de se suicidar sob condições misteriosas. Então, o livro gira em torno desse fato histórico, esse fato que de fato aconteceu. Então, em 39, a chegada dos antropólogos e 6 meses depois, o suicídio de Buell Quinn, desse pesquisador, que era um homem rico, que era um homem ambicioso e que se suicida em condições muito estranhas. Os índios Crow têm uma aldeia a 3 dias de caminhada da cidade de Carolina, no interior do Maranhão. Então, Carolina é a cidade mais próxima dos índios e acaba virando a cidade de referência da aldeia. Então, quando se precisa de alguma coisa das cidades, é até Carolina que se vai. No caso, o próprio Buell Quinn, quando ele precisava enviar cartas ou ele precisava receber alguma correspondência ou algo do tipo, ele ia até Carolina e o seu interlocutor era o Manuel Perna, o nosso narrador 1. Ele era um residente de Carolina, ele morava lá, e ele era um engenheiro local. Ele trabalhava ali. Ele conhecia os índios também. E ele era o interlocutor dessas correspondências. Ele recebia as correspondências que eram mandadas por Cohen dos Estados Unidos pela família, ou do Rio de Janeiro pela dona Heloísa Alberto Torres, ou da Bahia, da colega pesquisadora dele. E ele também era um amigo pessoal do Buell Quinn. A gente percebe que eles tinham de fato uma amizade muito grande, que o Quinn segredava muitas coisas para ele. E o Manuel Perna fica muitíssimo triste depois da morte do Quinn. Toda essa tristeza e melancolia que a morte do pesquisador provoca no Manuel Perna aparece muito nítida nos capítulos que ele escreve, porque o livro ele tem 19 capítulos e os capítulos se alternam. Às vezes são capítulos do narrador principal, que é o jornalista, que está lá no presente. Às vezes são capítulos do Manuel Perna, que está lá no passado. E todos os capítulos do Manuel Perna aparecem em itálico. Aparecem em itálico e dizem respeito a esse movimento para o passado. Entretanto, nos capítulos do próprio jornalista também aparecem esse movimento para o passado, porque o jornalista acaba mesclando dados autobiográficos do próprio jornalista. Esse próprio narrador, conforme vai narrando o processo de investigação dele, indo atrás dos documentos e das pessoas que possam render alguma informação, ele vai mesclando também dados da sua própria vida, do seu próprio passado. Então, em alguns momentos, ele entra em digressões sobre si mesmo e começa a relatar fatos da própria vida, esse narrador jornalista contando sobre a sua própria vida. E daí a gente vê uma pessoa que também cresceu aí no meio dos indígenas, no sentido de que tinha um pai fazendeiro e estava sempre indo para esses lugares que eram próximos de aldeias, estava sempre aí interagindo com indígenas também. Então a gente vê aí uma aproximação desse narrador personagem com o próprio Quen, que além dele trilhar os mesmos caminhos, né, visitar os mesmos lugares que o Quen, ele também tem aí essa proximidade com os indígenas, e é isso que a gente vê também. Esse narrador principal, o jornalista, ele não revela o seu nome, né? Como a gente já comentou aqui, ele se confunde até com o próprio autor, porque a gente pode pensar que todos esses passos que o narrador personagem dá para reconstituir a história do Buell Quinn, o autor também deu. Entretanto, aqui no livro, na narrativa, isso é muito mais extravasado, isso é costurado pela ficção, isso é transpassado e entremeado com a ficção. Outro fato também que é legal que a gente lembre é que o jornalista está lá no futuro, né? No caso, no presente da narrativa, 61 anos depois da morte do Buell Quinn. E aí ele se interessa, se aficiona e vai atrás de reconstruir essa trajetória. E é isso que a gente presencia ele fazendo. Agora, a nossa conversa se debruça de fato sobre a análise dessa obra. Bem, é o próprio Manuel Perna, com o seu capítulo em itálico, que abre a narrativa. Ele começa aí
tentando relatar a história do antropólogo, como que ele foi parar lá, e começa dizendo que ele morreu, e começa aí pintar o contexto de quando ele morreu, como que foi essa morte. Ele diz que guardou essa carta porque os capítulos dele são uma carta, pedaços de uma carta que ele escreveu depois da morte do Quen. Uma carta que é como se fosse um diário, uma carta que relata a vida do Quen, mas relata também tudo o que aconteceu com o próprio Manuel Perna, emocionalmente falando, depois da morte do Quen. A gente vê que o Manuel Perna não quer deixar a memória do Quen desaparecer, não quer deixar os momentos que eles viveram, as 9 noites que eles viveram, se perderem. Então ele escreve essa carta, ele até diz que é uma carta para alguém que ele não sabe quem é. Alguém do futuro, para alguém que possa se interessar por essa história, por alguém que, igual ele, não quer que isso morra, não quer que a história do Quen desapareça. É bem interessante essa relação do narrador 1 com o Boel Quinn, porque ele realmente se torna melancólico com a morte do pesquisador. E esses 9 encontros e essa relação que eles tinham, por mais que breve, dá-se a entender que era algo a mais do que só uma amizade de bons amigos. Assim como outros fatos, outros recortes que são pensados nessa tentativa investigativa de reconstituir a história do Quen e conhecer os motivos por que ele se matou. Várias informações que aparecem nessa jornada apontam para uma sexualidade fluida do Quen, no sentido de que pode ser que ele fosse homossexual, pode ser que ele tivesse algum tipo de intercurso ou interesse com outros homens, sendo um deles o próprio Manuel Perna. Aqui, agora, leio para vocês um trecho do primeiro capítulo do livro, que é um capítulo do Manuel Perna. Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Desde então eu esperei. Seja você quem for. Sabia que viria em busca do que era seu, a carta que ele lhe escrevera antes de se matar, e que, por segurança, me desculpe, guardei comigo, desconfiado, já que não podia compreender o que ali estava escrito, embora suspeitasse. Nem podia correr o risco de pedir ao professor Pessoa que me traduzisse aquelas linhas. Então, o Manuel Perna começa aqui a dizer que ele tem até hoje cartas do próprio Boal Quinn guardadas. E que ele guarda essa carta, escrita em inglês, porque o Quinn mal falava português, que ele tem essa carta do Quinn e guarda ela com muito carinho, mas ele não sabe para quem. Ao longo da narrativa, como eu reiterei, o passado e o presente se confundem, se alternam. O jornalista que está lá no presente fala de si mesmo, fala da investigação, e daí ele fala da sua autobiografia, fazendo uma digressão até o passado. O Manuel Perna, que está lá no passado, na década de 30, ele fala sobre o passado, sobre a morte do Quen, sobre o que aconteceu com o Quen, quem era o pesquisador, e também adereça várias perguntas, vários questionamentos, vários pensamentos para essa pessoa que virá depois. E nós não sabemos de fato se somos nós, os leitores, se é o próprio jornalista que lá 60 anos depois, sem conhecer pessoalmente o Manuel Perna, vai acabar chegando em contato com essas cartas, tanto as cartas aí mais secretas, tanto as cartas abertas que foram enviadas por Quen aos familiares, aos amigos e etc e tal. O narrador jornalista aparece no segundo capítulo para explicar o que aconteceu com a história do antropólogo, como essa história chegou até ele, o que fez ele ir até a pesquisadora que escreveu o artigo lá nos anos 2000, que fez ele encontrar a história do Boal Quinn. E aí ele diz que ao ir conversar com essa pesquisadora, ela não insistiu em saber as minhas razões. Supôs que eu quisesse escrever um romance, que meu interesse fosse literário, e eu não a contrariei. A história era realmente incrível. Aos poucos, conforme me embrenhava naquele caso, com as minhas perguntas, passou a achar natural a curiosidade que eu demonstrava pelo etnólogo suicida.
Então, a partir deste trechinho aqui, a gente vê de novo como que esse narrador jornalista, ele se confunde com o próprio autor, com o próprio trajeto pré-escrita que o autor trilhou atrás aí da história do Boel Quinn. E isso é muito interessante, porque essa mescla de tempo e de espaço, de real com irreal, com verossímil e inverossímil, é a alma dessa história. Inclusive, o narrador aqui diz que a pesquisadora com a qual ele entrou em contato, ela achou que ele quisesse escrever um romance, mas ele era jornalista. Que interessante, né? No caso, o Bernardo de Carvalho, autor, ele é um jornalista que escreveu um romance, né? Então, temos aí essas inversões de papéis de novo e de novo. Então a história segue e o narrador jornalista começa a demonstrar essa fixação que ele desenvolveu pelo Boel Quinn. Começa aí a traçar o caminho até o Quinn. E a primeira carta que esse jornalista tem acesso foi a carta da Dona Luísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro e orientadora do Boel Quinn. Ele tem acesso a uma carta que o Quinn enviou para a Dona Luísa, comunicando que não ia ser possível realizar a sua pesquisa até o fim e não ia ser possível continuar vivo. Ele está comunicando a sua própria morte. Então, a carta começa assim. Prezada Dona Heloísa, estou morrendo de uma doença contagiosa. A senhora receberá esta carta depois da minha morte. A carta deve ser desinfetada. Pedi que as minhas notas e o gravador, me desculpe, sem nenhuma gravação, fossem enviadas ao museu. Por favor, remeta as notas para a Colômbia. Não pense o pior de mim. Apreciei a sua amizade, mas não posso terminar o catálogo da coleção que os índios vão encaixotar e lhe enviar. Pedi que 2 contos lhe fossem remetidos por conta do meu fracasso. No entanto, se a senhora receber alguma peça da coleção, por favor, lembre-se dos índios e mande o que achar adequado para Manuel Perna, de Carolina. Espero que Lipkind e Wegley cumpram as suas expectativas. Sinceramente, Boel Quinn. Aqui é interessante pensar, primeiro, esse Lipkind e Wegley, assim como a Ruth Benedict, eles eram colegas pesquisadores do Quinn, estavam todos no Brasil, sob orientação da Heloísa Alberto Torres. Segundo, o interessante que a gente precisa pensar aqui é que já aparece um primeiro dado aí de uma possível morte do Quinn, algo que também chamou muito a atenção do jornalista. Que é, o Quinn diz, estou morrendo de uma doença contagiosa. A senhora vai receber essa carta depois da minha morte. E a carta deve ser desinfetada. Então, já aparece uma primeira suposição. O Quinn estava doente. O Quinn estava doente. Essa pode ser um porquê da morte dele, um suicídio dele. Talvez ele tenha pensado em acelerar o processo de morte que ele já estava sofrendo por conta dessa doença. É isso que é essa dúvida que move o jornalista a ir atrás de mais informações e move também a gente, enquanto leitor, a continuar lendo para descobrir o que aconteceu. No capítulo 3, o Manuel Perna volta a narrar de novo, volta o capítulo em itálico. Nesse capítulo, o Manuel começa a falar mais sobre o Quinn, a explicar o porquê ele guardou aquela última carta, nessa esperança de não deixar que a imagem e a memória do Quinn desaparecesse por completo. E ele diz assim, no capítulo: da sua carta, todavia, ninguém nunca soube nada. Quando ele decidiu que não podia mais ficar na aldeia e comunicou aos índios a sua decisão, ninguém além de mim nunca soube da carta que ele lhe deixou. Estive à sua espera por todos estes anos. Ao peso do silêncio veio somar-se o da culpa, mas naquele momento eu não tive escolha. Aqui ele relata que ele não teve escolha a não ser guardar essa última carta. Porque o Quinn, a última das 9 noites que ele passou com o Quinn, ele já vê um Quinn totalmente perturbado. Ele já percebe o Quinn quase nas vias de fato. Entretanto, ele ainda não sabia da disposição de suicida do antropólogo. E quando ele finalmente fica sabendo da morte efetiva, do suicídio efetivo, ele tem essa carta que o Quinn pediu que ele entregasse. Entretanto, ele não consegue, por esse desejo de preservar a memória do Quinn. E aí, de novo, a gente vê ele melancólico, a gente vê ele triste, a gente vê ele de fato sofrendo pela perda do Quinn.
Os capítulos dele são extremamente assim, falando sobre o silêncio dele, sobre a culpa que ele sente. A culpa no sentido de ter aí guardado essa carta. Ele não sabe de fato, nunca quis procurar entender de fato o que estava escrito nessa carta, porque ele só queria tê-la ali para lembrar do Quen. E outra vez ele fala sobre essa pessoa que virá no futuro. Estive à sua espera por todos estes anos. Ele espera que alguém chegará para pegar essa carta, que alguém vai se interessar pelo Quen também, assim como ele se interessou. Conforme a história vai se desenrolando, os novos capítulos vão sendo abertos, o narrador jornalista mantém esse tom de jornalismo investigativo. Como a gente viu, o narrador jornalista começa mostrando pra gente uma informação que leva a uma suposição. Então, todas as vezes que o jornalista aparece, ele aparece indo atrás de uma informação, seguindo uma pista, explorando e expondo uma suposição acerca do suicídio, dos motivos do suicídio do Buell Quinn. Então, ele cita sempre, ele está sempre nesse movimento investigativo, como se ele realmente estivesse fazendo um documentário. E aí a gente vê, de novo, aqui esse tom jornalístico acontecendo. Então, o narrador jornalista, lá no presente da narrativa, 61 anos depois da morte do Buell Quinn, eles reconstruindo as condições de morte do Buell Quinn, ele se dá com vários dados, com vários documentos, etc. E ele atesta a dificuldade de produzir pesquisa no Brasil da época. E ele relata assim pra gente. O Estado Novo exigia a presença de um cientista brasileiro nas expedições estrangeiras como uma forma de controle, figura que o próprio Levi Strauss definiu, com alguma antipatia, como um inspetor fiscal. Ser responsável por alguém naquela época era uma coisa muito séria, porque você tinha que prestar conta aos órgãos oficiais, que tinham vasto controle sobre o espaço brasileiro e as pesquisas. Os órgãos de repressão eram muito ativos. Então, a gente vê aí de novo a questão jornalística, porque justamente por esse controle, essa desconfiança do Estado, o Buelken acabou produzindo vários documentos. Documentos em relação à pesquisa, em relação à entrada e saída do país. A narrativa nos mostra que o Quen, apesar de ele ter dito para os índios que tinha uma esposa, e em outros momentos ele fala pela cidade de Carolina e para os índios também, que ele está muito triste quando os índios começam a perceber que ele está num estado, né, alterado, assim, que ele está cada vez mais desenganado com a vida. Então aqui, de novo, a gente percebe essa saga de investigação, esse jornalismo investigativo. Por conta de, lá na década de 30, o Buelken ter encontrado esse governo desconfiado e controlador, ele acabou produzindo vários documentos. Por exemplo, há um documento de entrada no país, há um documento sobre pesquisas, e nesses documentos atesta que Buelken é solteiro, estado civil solteiro. Entretanto, quando perguntado pelos índios, principalmente, do porquê desse estado alterado de consciência que ele vai adquirindo cada vez mais até culminar no suicídio, ele responde que a esposa dele, que nós, como leitores, sabemos que ele não tem, mas o pessoal de Carolina, da cidade de Carolina e da aldeia indígena não sabe. Ele diz que a esposa dele o traiu com o próprio irmão, com o seu próprio irmão. Em algumas cartas ele cita isso também. Entretanto, nós, enquanto leitores, através da busca investigativa, dessa jornada investigativa do narrador jornalista, nós sabemos que ele não tem essa esposa. Então, outra informação aparece que gera uma suposição, só que ela fica no ar, porque nós sabemos que é uma informação confusa, que é uma informação que não é verídica. Conforme os passos do Quen no Brasil vão sendo reconstituídos pelos dois narradores, tanto pelo Manuel Perna, que está ali inserido no contexto do Buell Quen mesmo, que viu o Quen andando pela cidade de Carolina, participando de eventos ali, que passou 9 noites com o Quen e recebeu dele confissões e segredos e etc. Eles vão reconstituindo aí essas condições de morte. E várias dessas informações que levam a suposições aparecem. Assim como na carta a dona Heloísa, ele diz que está com uma doença
infecciosa, em outras cartas, ele comenta coisas que dá a entender que ele teve intercurso sexual, que ele teve relações sexuais com alguém ali, ou de Carolina mesmo, ou da aldeia indígena, podendo muito mais ser da aldeia, o que era algo totalmente proibido para os pesquisadores. O Quen também diz, nessa mesma carta, onde ele fala sobre a sua doença, essa suposta doença, ele fala também que parece que os índios têm uma doença congênita que ele acha que é sífilis. O que a gente vai acompanhando aqui em Nove Noites são dois personagens que também são narradores, embarcando aí numa odisseia, numa jornada investigativa para tentar reconstituir as condições de suicídio do antropólogo Boel Quinn e tentar entender os seus motivos para o suicídio. Dessa busca surgem várias informações. Muitas delas se complementam e muitas delas se contradizem. Dessas informações, a gente, enquanto leitor, e claro, os próprios narradores que estão nessa busca, vão tecendo várias suposições, vários pensamentos, vários motivos, supostos motivos do suicídio. A primeira dessas suposições diz respeito àquela doença infecciosa que o Quen relata para a dona Heloísa. Para qualquer pesquisador, qualquer antropólogo que fosse para essas comunidades indígenas, era terminantemente proibido que eles tivessem relações sexuais com esses povos. A própria dona Heloísa e o Quen conversam sobre isso em várias das cartas que eles trocam. A dona Heloísa até diz que gosta muito do Quen e sabe que ele não vai fazer nada por lá. Bem, em outras cartas do Quen, ele relata a outros colegas pesquisadores que são norte-americanos, porque eles, enquanto norte-americanos, eles compartilham dessa estranheza para com o Brasil, os brasileiros e os povos daqui. Então, a Quen e a Ruth, que é a colega que eles são a colega pesquisadora que é mais próxima dele, que eles trocam cartas mais pessoais, assim, mais íntimas, ambos são mais verdadeiros, assim, são mais categóricos nas suas leituras sobre o pessoal daqui. Numa dessas leituras, o Quen diz que ele acredita que os Krahô têm uma sífilis congênita, que observando, que ele não pode dizer com certeza, mas que observando ali os traços desses povos, o que eles apresentam, eles parecem todos ter uma sífilis congênita. E ele continua nessa carta falando com a Ruth sobre outras coisas. Entretanto, existem outras cartas e outros diários onde o próprio Quinn, relatando o que ele vem sentindo, o que está acontecendo no corpo dele, demonstra que parece que é sífilis de fato o que ele tem. O que já faz a gente fazer a ligação de que ele violou a regra da dona Heloísa e do governo brasileiro e teve relações sexuais ali com alguém dos indígenas e que acha que contraiu sífilis dali. Pelo menos ele acha que é isso que aconteceu. Então aqui a gente já parte para uma nova suposição de que o Quen poderia estar aí achando que estava com sífilis, achando que pegou a sífilis de um dos indígenas. E isso a gente só pode teorizar, porque a gente recebe essas informações na base de memórias, na base de diários, na base de cartas. E tudo isso é muito inconclusivo. Tudo isso é muito inconclusivo. Ela só aponta para vários caminhos e nada é de fato concluído. Existem também outras suposições para além dessa da doença infecciosa que a gente acaba percebendo, sendo levados a entender que é uma doença sexualmente transmissível. Há outros motivos e suposições possíveis, como, por exemplo, desentendimentos familiares e traições. O Quen, ele tem um relacionamento muito conturbado com a própria família. E a mãe dele e a irmã dele também trocam cartas com a dona Heloísa Alberto Torres. E essa é uma relação muito complicada, uma relação muito difícil, uma relação que envolve dinheiro. O próprio Quen diz que ele tinha uma esposa, mas que essa esposa traiu ele com o irmão dele, só que ele não tem irmão, ele tem uma irmã.
E ele também não tem esposa, nós sabemos disso pelos documentos oficiais dele, né, de entrada no Brasil e de ingresso na pesquisa. Então, várias oposições vão aparecendo aí e vão revelando um Bualquen extremamente excêntrico e uma pessoa extremamente excêntrica, de gostos excêntricos, de uma vida excêntrica. Muitos elementos que apontam para um Bualquen com interesses homossexuais, porém com interesses extremamente dissuadidos dentro da sua pessoa, dentro da sua excentricidade no geral. Da mesma maneira de como ele era muito rico, só que ele dissuadia essa característica em si mesmo. É interessante que essas informações todas sejam trazidas aqui para vocês, porque essa é a tônica da narrativa. Muita informação, informações que não necessariamente se complementam, informações que não necessariamente são confiáveis ou verossímeis. E essa é a característica dessa narrativa, uma narrativa fragmentada. Eu trago aqui para vocês essa overdose de pequenas informações, informações que não necessariamente se completam, informações contraditórias e que nem necessariamente são de se confiar, não são confiáveis. Entretanto, essa parece ser a intenção do autor, que as informações venham, só que só levem a mais dúvidas, que a troca de narrador deixa a narrativa fragmentada, assim como esses documentos, essas cartas, essas memórias também vão deixando tudo muito fragmentário. Então, são muitas informações, são várias as ligações possíveis entre elas, várias exposições que se colocam. Entretanto, nada é de fato conclusivo, nada de fato nos dá a uma verdade, entende? Por exemplo, eu trago aqui agora para vocês um pedaço do jornalista, um capítulo do jornalista falando como que ele se parece aí como Quen, como que as histórias vão se sobrepondo, são camadas de história. O trecho é o seguinte: ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder que a representação do inferno, tal como a imagino, também fica ou ficava no Xingu da minha infância. Era a fazenda mais próxima da que meu pai tinha decidido fundar em 1970, no Xingu, e que batizou de Santa Cecília, em homenagem à prima com quem vivia naquele tempo e que logo o perseguia com advogados, humilhada pelo engodo de sua própria paixão, para reaver o dinheiro que lhe emprestara e que ele havia enfiado naquelas terras, supostamente em gado, ao mesmo tempo que saía com outras mulheres de maneira cada vez mais descarada. Então, veja bem, aqui é uma digressão do narrador jornalista que leva a história para o passado dele mesmo, para uma narrativa sobre a vida do narrador personagem. Então, aqui, de novo, um exemplo desse caráter fragmentário. O narrador jornalista, no meio aí de sua busca, começa a falar de si mesmo, começa a fazer uma digressão para dentro do passado do próprio narrador personagem, falar sobre o próprio pai e etc. E daí camadas de história se sobrepõem. Por isso que eu disse no começo que a gente não pode, no começo dessa nossa conversa, a gente não pode entrar aqui no Nove Noites esperando linearidade, porque não é isso que a gente vai perceber. A gente vai perceber camadas de história se sobrepondo. E tudo com que a gente fica, com tudo com que a gente conta, com suposições e inferências. De novo, o caráter fragmentário aqui bate na porta. Esse jornalista ele digressiona sobre si mesmo, sobre as suas próprias lembranças. E aí ele se funde a essa história que ele quer tanto desvendar. E aí, por mais que a gente tá vendo camadas sobre camadas de história, por mais que a gente esteja vendo o narrador personagem falar sobre si e não mais sobre o Quen, é legal que a gente perceba que ele ainda continua na temática dos indígenas, na temática do fazendeiro, do conflito fazendeiros versus indígenas, por causa do pai dele ser um fazendeiro e etc. Então, aí a gente vê esse caráter fragmentário servindo para várias coisas, como por exemplo, serviu para falar sobre a história do próprio Quen, serviu para abordar mais desse tema que também perpassa a narrativa do começo ao fim, que é o drama dos indígenas, né, frente à modernização do país, frente aos abusos do homem branco e etc. Conforme vamos avançando na leitura, chegando ao final da leitura de Nove Noites,
a gente percebe que não há uma solução, de fato, do caso do Boel Quen, porque todas essas histórias que se sobrepõem, toda essa overdose de informação que só leva a suposições e não a conclusões, acaba impossibilitando que a gente conheça de fato o que aconteceu, o que levaram o antropólogo ao suicídio. A gente só sabe que ele se suicidou. E a obra do Bernardo de Carvalho mostra pra gente como que é possível interligar dentro de uma mesma narrativa diferentes gêneros, diferentes elementos, diferentes personagens, diferentes vidas para contar uma nova história. E isso que é interessante. Olha de quantos personagens nós falamos. Nós falamos de dois narradores que eram pessoas muito diferentes. Um era um jornalista, o outro era um engenheiro de uma cidade pequena do Maranhão. Nós falamos de um antropólogo norte-americano que vem estudar etnias indígenas no Brasil e se suicida. E o Bernardo de Carvalho, ao juntar tudo isso no livro, ele fala dessas pessoas fictícias, ele fala do próprio Bualquen, ele fala de si mesmo, ele fala dos indígenas, ele fala dos fazendeiros. Tudo isso através dessas camadas de história e de informação que vão se sobrepondo para construir algo totalmente novo. O Bernardo de Carvalho, autor, pode ser quase misturado, pode ser quase a mesma pessoa que o narrador jornalista, que é o personagem da história. Entretanto, o Bernardo não é o jornalista. O jornalista é um personagem fictício. Ele está vivendo, ele está circunscrito ali dentro desse universo fictício. É legal que a gente ressalte isso, que o próprio autor, ao final do livro, ele escreve uns parágrafos de agradecimento. Ele agradece a várias pessoas que ajudaram ele a reconstituir todas essas histórias, todos esses caminhos, que forneceram entrevistas e documentos. E ele enfatiza que tudo ali, mesmo baseado em eventos e pessoas reais, tudo ali é fictício. Porque justamente ao ser qualquer informação do mundo, ao ser transportada para dentro de um livro, para dentro da ficção, ela perde sua relação com a realidade. E passa a ter uma realidade, a obedecer a uma lógica fictícia, a uma lógica do livro. Então, pessoal, é isso basicamente que eu acho que vocês devem ter em mente sobre essa narrativa, que ela é fragmentada, que ela é composta de pedacinhos que se somam, mas não se encaixam de fato. Quase como uma técnica de cinema, de colagem, de imagens sobrepostas, imagens encadeadas, mas que não necessariamente que se conversam, mas que não necessariamente se complementam. Inclusive, esse teor de fragmentação é uma característica importante e muito ressaltada da literatura contemporânea. A própria narrativa ser fragmentada porque ela representa indivíduos fragmentados. Ou seja, todos nós hoje nesse mundo moderno e super rápido e super que muda com uma velocidade que nós mal conseguimos acompanhar. Bem, era isso. Muito obrigada e boas provas a todos. Para a gravação. Para a